Imagine perder uma batalha brutal depois de ser traído por um exército e um reino que até então você tinha como aliado, somente para descobrir que o seu captor é um necromante daqueles e vai te arrastar até as entranhas de uma masmorra esquecida somente para te humilhar. Essa é a narrativa em que Conan perde seu poderio. Nós temos o auge e a queda daquele que mais uma vez terá que lutar para sobreviver, lutar e usar as habilidades do seu barbarismo, e com isso, será que ele consegue escapar e retomar o trono que é seu por direito? Meus amigos, bem-vindos à análise do conto A Cidadela Escarlate. Bem-vindos também a mais um especial Robert E. Howard. Olá, bem-vindo ao meu canal. Espero que você goste de literatura, porque esse canal aqui foi feito para pessoas como você. Curte horror, ficção científica, fantasia, ensaios literários. Quem sabe você gosta da escrita do ponto de vista de quem consome muito material sobre, ou você também produz seus próprios textos, suas próprias narrativas, suas próprias histórias. Enfim, aqui você vai encontrar um alicerce desse conteúdo, e nessa playlist especial Robert E. Howard eu analiso todos os contos, todas as histórias que o autor escreveu, estejam elas traduzidas ou não. Certamente, A Cidadela Escarlate, que é a segunda obra publicada de Conan, segue logo após A Fênix da Espada, é um prato cheio para quem ama espada e feitiçaria e ama o gênero de fantasia como um todo. E até o final desse vídeo você vai descobrir o porquê dessa história ser tão interessante. Então vamos lá? Bom, como esse conto começa, né? Primeiro, o autor é Robert E. Howard, 1933. A gente tem aqui o Conan como o rei da Aquilônia e, mais especificamente, a publicação célebre na Weird Tales, que vocês estão vendo aqui mesmo. Eu movi um pouquinho a minha câmera para cima para vocês verem. Janeiro de 1933, ou seja, Conan veio para ficar, Robert E. Howard veio para ficar, e é tão interessante de ver o desenvolvimento e como de uma história para outra um personagem já ganha tantas camadas em termos de complexidade ao mesmo tempo que ferocidade, porque você não espera que a segunda história de alguém tão poderoso seja na verdade o seu declínio, né? Um declínio brutal causado por uma traição. Como o conto A Cidadela Escarlate começa? Bom, vamos lá. Você vai entender certinho como esse conto funciona, porque ele tem uma estrutura bem complexa. Primeiro, nós temos Conan como rei, e nós temos uma traição em Shamu. Conan responde ao chamado de Amaurus de Ophir, um dos reinos aliados que luta constantemente contra os reinados de Koth, que é basicamente um reino que tem pessoas e exércitos e lordes que simplesmente tentam fazer incursões ante as terras, tentam avançar contra esses dois reinos, mas nunca tem resultado, pelo menos até o momento. Então 5.000 cavaleiros aquilonianos marcham para o sul, porém isso não passa de uma armadilha. Amaurus e Strabonos, também conhecido como, né, os líderes de Koth, estão aliados e uma batalha catastrófica acontece nas planícies de Shamu, basicamente aniquilando quase que completamente, de uma hora para outra, o exército de Conan. Então arqueiros shemitas e lanceiros kothianos massacram o exército, e Conan se vê contra um feiticeiro, esse feiticeiro chamado Tsotalanti, o feiticeiro. Esse Tsotalanti é o verdadeiro governante de Koth. A sua aparência é descrita como uma figura vulturiana, né? Vulturina, na verdade, magra, com olhos negros e penetrantes, e tem uma fama sinistra. Ele possui os grimórios de pele humana, faz experimentos profanos em masmorras e supostamente é o filho de uma dançarina
que teve um filho com um demônio negro. Então ele acaba paralisando Conan com um anel envenenado chamado Flor de Lótus Roxa de Stygia. Nesse caso, o Conan ele está simplesmente numa batalha brutal contra vários soldados. Ele está já no, digamos assim, crendo na própria morte, só que ele tem aquela mentalidade de guerreiro, aquela mentalidade de bárbaro, que é a seguinte: eu vou cair levando o máximo de pessoas comigo. Então ele é levado, ele é arrastado, quase que humilhado, assim, acorrentado, a Khor-Shemish, né, que é uma cidadela, na verdade é um reino, e parte desse reino, né, foi dividido por uma cidadela. É a capital de Kof, uma cidade de torres esguias e cúpulas, e a Cidadela Escarlate é uma fortaleza vermelha que fica no topo de uma colina. Uma única rua de mármore com portões de ferro leva até essa colina, né, até essa fortaleza que é regida por esse feiticeiro. Domina toda a cidade como côndor sobre presa, e é muito legal como a descrição do Conan, mesmo que enjaulado, acorrentado, ele consegue impor respeito, e à medida que ele atravessa as ruas, o povo consegue vê-lo e ver a ferocidade com a qual ele encara as pessoas, né? O Robert E. Howard sempre gosta de dar aquelas descrições de os olhos azuis faiscavam, né? Como se eles tivessem algo cintilante. E, nesse caso, Khor-Shemish acaba sendo também um símbolo de poder e terror, e esse terror o Conan está prestes a conhecer. Então vamos lá. É feito, né, uma reunião em que, basicamente, no primeiro grande confronto, né, ainda em campo de batalha, o Conan estava possesso, então ele não ofereceu rendição. Quem teve que fazer isso forçadamente foi justamente o feiticeiro, esse necromante que usou uma magia para paralisá-lo, mas aqui eles oferecem de novo. Nessa câmara de teto com um jato negro, joias escuras, o Conan é acorrentado, flanqueado por gigantes negros, e Strabonos e Amauros estão em divãs com vinhos. A proposta é que Conan abdique em favor do príncipe Arpelo, e a resposta de Conan é simplesmente uma cusparada no rosto de Amauros. Tsota demonstra poder, cegando temporariamente Amauros, que tenta, né, achando assim, isso foi uma perfídia, isso foi uma injúria, ele precisa ser morto. E Conan, por dentro, ele está com muito medo, mas a hombridade, a virilidade dele impede de usar o raciocínio, ou quem sabe ele preferiu a honra, né? E então o Tsota ele fala assim: você vai querer realmente isso? Eu te dei essa chance, não te diga que eu não te avisei. Então, o que acontece? Ele desce as fossas, as masmorras do necromante, as escadarias que penetram as entranhas da colina. Basicamente foi uma base de uma civilização antiga, então o próprio Tsota redescobriu ela. A porta de ferro é de resistência quase impossível, e uma grade de aço com ferrolho sem fechadura aguarda o bárbaro. Guardas negros mostram medo evidente, até mesmo soltos ali dentro, e Conan é acorrentado à parede de pedra. A ameaça final de Tsota acaba sendo esfolar as mulheres do rei, e o Conan fica putaço, só que não demora muito para eles serem, como eu posso dizer, oprimido pela escuridão recorrente das masmorras. Além disso, ele acaba encontrando uma criatura sinistra chamada Sata, a serpente anciã. É uma serpente branca gigantesca, só para vocês terem uma ideia, ela pode medir 80 pés de comprimento, tem escamas brancas como geada e olhos amarelos. A sua cabeça é maior que a de um cavalo. As presas curvadas de um pé possuem um veneno mortal, e Conan permanece imóvel como estátua quando ela tenta simplesmente, meu amigo, cheirá-lo, tentá-lo identificar, né? Será que isso é um objeto vivo? E uma gota de veneno que acaba caindo na coxa do Conan deixa uma cicatriz permanente. Então ele tem que lutar com a resistência, né? Ele tem que lutar contra a vontade, né? Contra o ímpeto instintivo de grunhir, porque aqui o silêncio, né, é a diferença entre a vida e a morte. Então se ele deixar o medo tomar conta dele, pode ser fatal. Mas ele consegue superar e não demora para que um escravo Kushita, que é um gigante negro nu com espada e as chaves roubadas, venha tirar sarro dele.
Supostamente ele conhecia Conan dos tempos de pirataria, quando ele era chamado de Amra, o Leão, e foi sequestrado, né, foi feito de escravo no saque de Abombi, onde Conan matou seu irmão, e ele exige um preço de sangue. Primeiro ele tenta falar, nossa, quanto que você me daria se eu te libertasse? Aí o Conan tenta, tipo, suborná-lo, mas logo ele vê que o cara tá tirando sarro dele e ele só exige esse preço de sangue, que é a própria cabeça de Conan. Porém, enquanto ele está se preparando para despedaçar, Sata chega novamente, ataca e arregaça com esse Kushita. As chaves caem aos pés de Conan e ele consegue se libertar. Shukeli e a fuga. Conan se liberta, pega a espada e chaves, e Shukeli, o eunuco gordo, fecha a grade antes da fuga. Só que Conan, né, ele é tão rápido que ele simplesmente golpeia através das barras e se encontra preso novamente, mas pelo menos com aquela feição, com aquele homem agora morto. Ele acaba, né, identificando que o ferrolho só abre por fora, então não tem escapatória, pelo menos não por ali. Sua única opção é buscar outra saída dentro das entranhas da escuridão. Então ele começa a explorar os túneis tenebrosos. E é muito emocionante de se ler, porque ele acaba encontrando horrores inomináveis, sim, horrores Lovecraftianos nesses túneis. Uma criatura gelatinosa com tentáculos que chora como humano. O poço que exala vento fantasmagórico vindo de baixo, a presença invisível pingando viscosamente, sons terríveis, como titilações, uivos, blasfêmias e até mesmo um laboratório vivo de experimentos de Sota. Além disso, há uma referência ao poema A Canção da Fossa, de Rinaldo. Aqui ele acaba encontrando um passageiro, né, também daquele horror, porque ele vê um homem extremamente angustiado, né, uma feição extremamente angustiada, supostamente inconsciente. A boca dele está completamente travada, as entranhas dele são completamente travadas, porque ele está preso por uma flor que emite um brilho verde, um brilho vermelho pulsante, e o Conan, ele fica, como eu posso dizer, como seu raciocínio de bárbaro leva a dizer, né, ele sente aquilo desumano demais. E essa planta demoníaca, né, que tem o nome de Yokta de Yag, ela quase que parece ter vida própria. Essas gavinhas vermelhas com flores carmesim lívidas se enrolam, e a vítima, que é enrolada, né, um homem de aparência aristocrática, possui olhos vazios, como se fosse um idiota pela planta sugada, né, que suga sua alma. Então Conan, ele simplesmente corta o caule com um golpe. E o que acontece? A planta, né, ela emite uma espécie de espasmo, quase como se ela mesma estivesse em sofrimento, e o homem aos poucos volta a si. Na verdade, depois de uma breve conversa, ele revela que é Pelias, o rival de Sota, aprisionado há 10 anos. E o próprio fala, né, pergunta, tipo, em que anos estamos? E que dia é hoje? E aí o Conan fica estarrecido, mas ao mesmo tempo empolgado, porque isso pode representar uma esperança para ele. Então ele revela um pouco da história das fossas, que na verdade é uma ruína de uma cidade anterior de cerca de 3.000 anos, do rei Kossuth V, que descobriu as fossas ao cavar porões. O grão-vizir teve um fim horrível e a entrada foi murada. Kossuth abandonou o palácio após encontrar mofo negro, e Sota reabriu as fossas e desceu no poço misterioso. Então essa origem pré-humana dos túneis já revela a habilidade do Robert E. Howard de construir uma narrativa em que você tem um excelente world building, uma construção de mundo que ela é feita de maneira rápida e genuína. Então eles continuam essa empreitada e Sata recua ante Pelias. Ele meio que tem um encontro épico ali entre os dois, e a serpente retorna bloqueando o caminho. Os olhos de Sata encaram Pelias, não Conan. O ódio ancestral transforma-se em puro medo. Os povos escamosos veem o que escapa ao olho mortal. É o que ele diz com o Conan, para o Conan, né, quando ele fala justamente que a serpente viu a verdadeira alma dele. E o Conan, ele fica tão apavorado que ele pensa, não seria melhor tê-lo deixado morrer ou matar eu mesmo? Será que eu deixei uma coisa muito pior sair vivo? E a serpente foge rapidamente. A dúvida de Conan, na verdade, seria,
Pelias, né, é um humano? Não sabemos, é uma dúvida que permanece. E usando a sua necromancia, cara, essa cena é maravilhosa, porque eles voltam por aquele caminho, ele basicamente faz o cadáver de Shukeli se levantar, ele ordena, levante-se, e o corpo morto move-se como autômato, as entranhas penduradas e os olhos vazios, abrindo o ferrolho e desabando quando a tarefa está completa, e o Conan fica simplesmente atônito. Depois eles acabam encontrando, né, uma sala luxuosa, e com a maior parte dos escravos do Tsota, eles estão delirando com a Lotus, que é tipo uma droga que o Robert E. Howard descreve, que tem propriedades mágicas e alucinógenas. Eles meio que se encontram sozinhos, então eles tipo tomam vinho, se recuperam, comem, e nessa câmara de cúpula dourada, onde o piso é de prata, o Pelias suspira por conforto após 10 anos. Um vinho frio, um vinho fino, uma fraqueza que permitiu sua captura, né? Justamente foi o que fez ele ser preso por tanto tempo. O Conan acaba sendo pragmático, né? E ele fala que se dane isso, que se dane tudo, e acaba bebendo. E ele fica simplesmente, nossa, cara, como é que eu vou chegar? Eu perdi meu reino, eu perdi todo mundo, meu povo me odeia. E o feiticeiro, ele chega para ele e fala assim, talvez você ainda tenha como enfrentá-lo. Olha aquilo dali, ele aponta para o cristal, né, uma bola de cristal vidente, onde através dela o Conan consegue ver as imagens de Shamar sitiada e o caos em Tamar. Então ele consegue ver as visões no cristal. Dentro dessas visões, né, ele vê Shamar cercada com um exército de Estrabonos atacando e Tamar em tumulto com a notícia da morte de Conan. Trócero, que é um dos grandes aliados de Conan, é expulso pelos mercadores e pelo povo, e o príncipe Arpelo toma o poder ilegitimamente. Pelias revela, o povo pensa que Conan morreu, porque a princípio ele acha que o povo dele odeia, e ele pensa assim, pô, esse povo maldito, esses caras simplesmente não esperam por outro, e o próprio Pelias fala, olha, na verdade eles esperam um líder que assuma rápido o comando, porque eles estão prestes a ser atacados, então você ainda tem chance de recuperar o seu reino. Só que ele revela, né, o Conan fala, olha, é impossível chegar a tempo, são 5 dias de chamar a Tamar, até lá com certeza a cidade não somente terá sido sitiada, né, como o cerco terá sido concluído, ela terá sido conquistada. E aí Pelias ele chega assim, ele fala, venha comigo, meu amigo. A criatura alada invocada dos céus. Pelias conduz Conan ao topo da torre mais alta, e numa noite estrelada de vento forte, ele invoca palavras mestres aos céus. Chamado esse que ecoa infinitamente pelo cosmos, fazendo surgir uma criatura gigantesca. Nem morcego, nem pássaro, nem águia. 40 pés de envergadura e olhos calmos. Ao amanhecer te levará a Tama. Então o Conan simplesmente concorda e sobe na garupa do bicho, e a cena é muito maneira. E ele pensa assim, nossa, mas e você? Você vai ficar aqui sozinho? Ele fala, não se preocupe, até o amanhecer essa cidade terá um novo dono. Turn down for what? Cara, essa cena é muito, muito maneira. A prova de que o Robert E. Howard consegue descrever a narrativa de maneira que te engaje, que faça você se sentir junto com os personagens, vibrando com eles. Mas o mais legal é a batalha final, né, contra os exércitos, que eu estou prestes a descrever. Mas então não se esqueça de se inscrever, aproveite, porque eu vou trazer muitos mais vídeos de Conan daqui pra frente. Então vamos lá. Ele faz um voo através da noite, então Conan monta na criatura, ainda duvidando da própria realidade, e uma grande arremetida e o trovão de asas titânicas fazem as luzes de Korchemish diminuírem muito abaixo. O voo noturno acontece através dos céus. E a promessa de Pelias é a seguinte: encontrarei você nas planícies perto de Shamar. A nova confiança de que Pelias dominará Korchemish ao amanhecer, conquistando um importantíssimo aliado nessa batalha. O Conan parte para a cidade.
Enquanto isso, em Tamar, as ruas estão enxameadas de turbas com piques e punhos erguidos. A palavra da morte de Conan chegou magicamente e barões fugiram para seus feudos. Trócero tentou ainda, durante algum tempo, manter a ordem, mas ele foi acusado de traição e meteu o pé. Mercenários acabaram saqueando e Trócero os massacrou, e o príncipe Arpelo oferece-se como salvador. A tirania de Arpelo é notória. Por mais breve que tenha sido, né, a sua proclamação, o chanceler Publius ele é preso por traição, por se opor a isso. 6 mercadores são decapitados por protestar. Os impostos que são decretados quase que imediatamente após a sua proclamação são esmagadores, principalmente sobre os comerciantes. Soldados perianos brutalizam a população e mulheres do harém de Conan são arrastadas e violadas. A notícia de chamar sitiada e espalha-se misteriosamente. E o Trócero, né, parte, ele é um estudante. Athemides, ele faz discurso inflamado, acusa Arpelo de ser marionete de Estrabonos, e o povo entra em fúria, mas os soldados massacram esses manifestantes. E o Athemides foge para buscar Trócero. Trócero já está longe, ele se recusa a ajudar, ele fala que protegerá apenas Poitain, né, Poitain, na verdade. Com o rei morto, cada homem deve proteger o próprio. Só que o Arpelo está nas ameias, a multidão uivante cerca a grande torre e ele está lá zombando do povo. Os arqueiros com as bestas estão prontas para disparar. E ele fala, né, eles urgem, né? Conan está morto e Arpelo é o rei. O povo impotente contra muralhas e guardas vê o sol nascendo sobre as torres orientais. E o momento antes do milagre acontece. O retorno impossível. Uma criatura alada surge do alvorecer carmesim e cresce de ponto a águia gigante. O rugido acaba sobrevoando a torre, deixando a figura humana de escapar, né, desaparecendo com um trovão de asas ensurdecedor, e essa figura bárbara, seminua, ensanguentada, chega com tudo brandido a espada, e a multidão ruge, é o rei, é o rei! No caso, os arqueiros eles ficam tão atônitos que eles não têm reação, e meus amigos, o Conan simplesmente pega o Arpelo transfixo, depois atacando com a espada, e justamente Conan para e larga a sua própria arma, agarrando ele pela virilha e pelo pescoço, erguendo-o alto acima da cabeça, e ele fala, leve suas conspirações para o inferno, e arremessa ele sobre as ameias. O povo meio que dá uma afastada e ele cai com tudo, a 50 pés, e o corpo se espativa no pavimento. Enquanto isso, a carnificina está acontecendo, os arqueiros perianos fogem aterrorizados, os conselheiros sitiados saem do palácio atacando cavaleiros e soldados de Peria também massacrados nas ruas, a multidão rasga inimigos em pedaços, elmos e gorjais desaparecem na floresta de piques, e Conan ri de maneira quase como irônica de si mesmo das ameias, zombando, né, das turbas dos príncipes e do quão patética a sua vida tinha chegado, né, aquele ponto ali em que, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, olha o meu reino. Então, justamente depois disso, a corrida para chamar. Conan reúne um exército heterogêneo em horas, e o núcleo é baseado em soldados perianos impressionados juntos com Trócero que retorna. Nobres de Tamar e Campo fornecem tropas, os recrutas de vilas e castelos no caminho acabam também somando ao exército, e o total é de 1.900 cavaleiros, 5.000 arqueiros e 4.000 lanceiros. Uma qualidade de aço temperado versus a quantidade inimiga, mas ainda assim a corrida desesperada para o sul. Nesse caso, quando eles chegam lá, né, tá chegando quase que ao fim o cerco de Chamar, o Estrabonos ele está sitiando a cidade por dias, os mongonéis arremessam pedras, arietes martelam os portões, as torres de assalto, as escadas, os separadores acabam, sapadores na verdade, eles acabam tentando cavar minas, né, para infiltrar, e a cidade está quase que sem esperanças. Ainda assim, na muralha, né, oeste, que é uma massa de entulho, eles tentam lutar com unhas e dentes para manter aquilo, até que surge o exército salvador. Estrabonos ele já está preparando o assalto final,
Então tem o show de trombetas, as tropas se alinhando, as torres de assalto são cobertas com couros de touro, os estandartes de Koth e Ophir estão lado a lado, e Strabonos em armadura negra e rechonchuda, Amauros guiam em malha dourada, e Tsota entre eles em manto diáfano, e os lanceiros como um rio de aço derretido avançando. Então tudo parece que vai acabar como o feiticeiro previa, até que chega a salvação das colinas. Um toque de clarim corta o barulho, o tamborilar de cascos das colinas ao norte é seguido, e os Sparris fogem em pânico. Essas fileiras de aço acabam descendo dos desfiladeiros, e os cavaleiros encouraçados com o grande estandarte do leão emite o rugido dos defensores, né? Ressoa com o rugido dos defensores, né? Um júbilo nas torres. O povo acaba se ajoelhando, né? E chorando em gratidão, e a treta começa, parceiro. O Tsota reconhece o Cronos, e os Strabonos, ele fala assim: ainda os superamos em número. A Amauros, ele tá em descrença, e ele fala assim: ó, quem cavalga entre Trócero e Próspero? O reconhecimento horrorizado é que é nada mais, nada menos do que o próprio rei Conan. E Tsota berra: Conan está na barriga de Satadias. A primeira vez em que o feiticeiro perde a compostura. Aqui a feitiçaria. Esta é obra de Perias. E o pânico emanando dos líderes faz com que o exército fique desorganizado por um breve momento. Então há uma invocação profana. Tsota invoca Set, o deus serpente. Conceda-nos vitória e oferecerei 500 virgens. Esse horror abala até mesmo Strabonos com a blasfêmia, e o exército heterogêneo de Conan avança em ordem. Primeiro os arqueiros bossonianos, depois os lanceiros de Gunderland e por fim os cavaleiros potanianos a passo. E, meus amigos, é uma chacina. Os Shemitas abrem fogo a 500 jardas, as flechas escurecem o sol. Os bossonianos avançam solidamente, fechando fileiras, treinados por 1000 anos contra os Pictos. A armadura superior compensa o alcance menor, e os Shemitas quebram, jogando arcos fora, gerando uma fuga desordenada também de lanceiros kothianos. A infantaria vem logo em seguida, e logo em seguida também a outra chacina que é despedaçada. Os lanceiros kothianos caem às centenas e carregam loucamente, né, para fechar a distância. Eles encontram os lanças dos Gumbermen e o povo mais puro de sangue boreano, nascidos e criados para a batalha, se vê na treta. A fronteira com a Ciméria, há apenas um dia, os kothianos são despedaçados e por isso recuam de maneira desordenada. E, além disso, há uma carga da cavalaria. Strabonos, louco de raiva, ordena uma carga geral com sua cavalaria imponente, e Arbanos aconselha a recuar, mas é ignorado. Olifant, dourado, soa. A floresta de lanças mergulha e uma avalanche de cascos sacode a planície. O ouro e o aço deslumbram observadores, e os cavaleiros cavalgam nessa miríade. Meus amigos, a fileira frontal derrete porque os arqueiros bossonianos, com pés fincados e largos, sentam o sarrafo, né? Basicamente fazem os arcos de metralhadora, puxando as setas até a orelha e soltando como um verdadeiro homem. Gritos profundos e curtos cortam toda a fileira frontal dos cavaleiros, que se derrete aos poucos, e cavalos e cavaleiros que são espetados com as flechas acabam tombando e, consequentemente, acabando de arruinar a carga dos aliados, que tropeçam sobre os cadáveres de seus aliados. E o Arbanos, nesse meio tempo, é morto com uma flecha na garganta e o crânio esmagado. Mas ainda não acabou. A cunha de aço, a trombeta de Conan acaba soando, e através dos arqueiros a carga dos cavaleiros aquilonianos chega. O choque como terremoto sacode as torres de Shamar. Uma cunha de aço sólida eriçada de lanças longas que rasgam as fileiras inimigas, e os cavaleiros de Poitain, com espadas de 2 mãos, acabam num choque em clangor de milhões de malhos. A morte de Almaros acontece quando Conan reconhece justamente ele entre os combatentes. O clangor ensurdece os observadores nas muralhas, as plumas sacodem
entre espadas reluzentes, e os estandartes mergulham e cambaleiam. Amaurus é derrubado, morrendo sob os cascos, e o ombro cortado em dois pela espada de Próspero. Números engolfam os 1900 cavaleiros de Conan, mas não conseguem quebrar a cunha que permanece firme até ele reconhecer Estrabonos. Na ponta da cunha, Conan ruge, e a grande espada em arcos reluzentes faz simplesmente o estrago. A carga acaba remetendo, né, por puro poder e velocidade. Os cavaleiros de Koth tentam cercá-lo, cortando suas cargas. Então qual que é o objetivo do inimigo? Separar a carga que o Conan está fazendo em duas para enfraquecer o exército. Só que, é claro, além disso, chega Estrabonos entre as tropas do palácio e a batalha pende em um equilíbrio. E, meus amigos, a treta continua e Conan reconhece Estrabonos. Ele simplesmente vê lá e, meus amigos, a treta é fenomenal. Ele chega até o rei. Estrabonos berra ao ver o arqui-inimigo ao alcance e golpeia com o machado. O clangor soa no elmo de Conan e Conan cambaleia e golpeia de volta. A lâmina de 5 pés esmaga o capacete e o crânio, e o cavalo de Estrabonos empina berrando. O cadáver mole e esparramado cai da cela, e o grande grito exala, ressoa justamente para a vitória, pendendo para o lado do rei bárbaro. Justamente nesse momento, o estandarte de Koth cai. Trócero e tropas cortam caminho até Conan, e um grande estandarte acaba descendo, e atrás dos invasores o clamor e a conflagração. Os defensores de Shamar, eles fizeram uma sortida desesperada, cortando guardas dos portões e rugindo entre as tendas ao queimar os pavilhões daqueles que os cercavam, destruindo inclusive todas as máquinas de cerco ao redor. E os fugitivos, eles tentam usar o rio como principal artifício, mas como muitos deles estão com armadura, eles meio que acabam afundando. Então o exército reluzente derrete em fuga. Os conquistadores furiosos cortam os fugitivos. Essa corrida para o rio acaba sendo uma flotilha, porque muitos deles simplesmente abandonam os camaradas, e homens de Shamar cortam barcaças à deriva. A luta torna-se uma verdadeira chacina. E adivinha só, Conan reconhece Tsota, e Tsota foge em seu corcel estranho e macilento, cavalgando impiedosamente sobre amigo e adversário e ganhando a margem sul antes da ponte ser destruída, quando ele também persegue junto com seu garanhão negro e salta temerariamente da barcaça em barcaça, justamente tentando alcançar o seu inimigo. E a perseguição adentra um campo vazio. O confronto final acontece quando Tsota ergue-se, encara o perseguidor depois de seu cavalo simplesmente ser abatido por uma ave, seus olhos de serpente enlouquecida, rosto desumano, cada mão segurando um globo cintilante que emana a própria morte. Conan avançando com a armadura tilintante, e ele fala: novamente nos encontramos, feiticeiro. Fique longe, farei explodir a carne de seus ossos. E aí o Conan solta a braba: mesmo em pedaços, me reunirei e assombrarei você. E a treta começa, e ele simplesmente decapita, justamente ao fazer uma esquiva dos globos que explodem contra a sua direção. Na verdade, um deles acaba sendo uma espécie de bola de fogo, e antes do segundo lançamento, a espada corta o pescoço e a cabeça dispara numa fonte de sangue, mas os olhos negros ainda fitam sem escurecer, e os lábios contorcem-se terrivelmente. As mãos tateiam buscando a cabeça perdida, até que Perias retorna na forma de uma suposta ave. Ele ouve, o Conan ouve a risada do Perias, e ele simplesmente pega a cabeça e voa para longe. E o Conan só consegue ver essa risada, e ele fica paralisado de espanto. Mas ainda mais espantoso é que o corpo decepado do Tsota, ele tenta procurar a cabeça, e depois ele começa a correr na direção
na direção da ave. Então esse corpo que ergue, se cambaleia numa fuga terrível, e Conan assiste como transformado em pedra, a figura desvanecendo no crepúsculo purpúreo, e ele fala uma maldição sobre estas rixas de feiticeiros. Ou seja, ele não quer encarar, ele não quer ficar no meio da briga entre dois grandes magos. E assim o conto termina, né, justamente com a reflexão. Ele fala, né, que o Pelias lidou bem, mas não me importo se não o verei mais. Ou seja, ele acha que é um camarada, ele deve a vida a ele, mas ele ficaria feliz de não encontrá-lo novamente, porque o que ele quer mesmo é uma espada limpa e um adversário limpo. Então a gente tem um contraste aqui entre o bárbaro pragmático versus a magia presente que o Robert E. Howard faz, né, com que pareça uma magia sórdida, que de fato ela é, né? Desconforto com o sobrenatural. E o conto termina, né? Ele tipo, pô, o que eu não daria por um jarro de vinho nesse momento. E que conto sensacional, meus amigos. É uma história fenomenal que vale cada página. E eu espero que vocês tenham gostado desse resumo que eu fiz, que eu trouxe aqui para vocês. Dessa análise, porque é um conto que vale muito a pena, especialmente por tantos elementos que ele trabalha de maneira tão variada, de maneira tão, como eu posso dizer, tão genuína, tão orgânica. Às vezes nem parece que você está lendo um conto, parece que você já está lendo os capítulos finais de uma história. Afinal, Conan, ele tem uma cronologia, né? Só que ela meio que é escondida nas entrelinhas, e você acaba tendo que encaixar o que está acontecendo e aonde está acontecendo com base nas sugestões que o autor dá. É por isso que essa playlist tem como objetivo ajudar você a entender e apreciar ainda mais esse universo que ganhou popularidade com as narrativas pulp. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você em breve em mais um vídeo aqui no canal. Até mais!